bairro industrial, antigamente chamado Chica Chaves e primitivamente conhecido com o nome de Massaranduba, é o bairro mais romântico da cidade de Aracaju. Pode não parecer, mas é bairro humilde, bairro proletário, bairro de gente pobre. Pela manhã, longos apitos chamam os operários para o trabalho. E as ruas se enchem de homens e de mulheres a caminho das fábricas enormes. O Baixo já era tipo de uma ilha. De um lado era Maré, que não existe, e no outro lado era Apicum. Você sabe o que é Apicum? Apicum é meio tipo da minha linguagem, da minha época, né? Que mangue. Quando a maré enchia, virava maré no mangue, virava a maré. Com muito tempo, aí ficou a ilha. A gente, para ir para o comércio, para sair daqui do Bastilhau, era numa ponte, que ainda continua, tem a ponte. Agora já fizeram 2 vezes. Essa ponte é a segunda. Aliás, já fizeram três vezes ponte. Era de um jeito, depois mudou para outro lado. Pronto, era uma ponte de madeira. E água depois construída de cimento, né? E fizeram com uma ponte boa. E pronto, aí o povo invadiram lá, o Apicum, aterraram com um morro da Rua de Bonfim, que era na Rua de Bonfim, era um morro enorme, bem grande, alto, onde hoje é o Teba. Tiraram a areia e botaram aí. Foi terreno invasão. Pronto. E aí cresceu, o Bastião cresceu. Fizeram bastante casas pequenas, porque as casas que existiam nessa época era casarão, né? Como ainda existe hoje. Na Rua da Frente ainda tem a casa do Dr. Joaquim, que ele morava aí. Onde Sabino Ribeiro morava aí na Rua da Frente. Então, as casas, essas casas grandes que tem aí, são das antigas, de 1800, de 1700, 1800, né? Vovó nasceu em 1800, minha avó. 1800 e pouco, vovó. Elas estavam lá, acaçapadas enormes. Eram 2, a da Companhia Sergipana de Fiação, que o povo cognominava a Sergipana, e a da Empresa Têxtil do Norte, apelidada simplesmente de Têxtil. Todos os dias, os seus grandes portões escancarados tragavam para mais de 3 milhares de operários. 10 para 5. Um som prolongado e rouco veio quebrar o meio silêncio em que estava mergulhada a manhã. Era a Sergipana que apitava. Como um eco, a Têxtil a acompanhou. Armando Fontes faz parte de uma geração de escritores que vai privilegiar o pobre nas narrativas, é o chamado romance modernista da década de 30. Foi uma geração muito preocupada em colocar o drama da pobreza, das desigualdades, como tema central. O romance conta a história de um grupo de retirantes que sai da região entre Simão Dias e Lagarto, se situa primeiro no plano dos engenhos de Capela e depois vão se refugiar na cidade de Aracaju, no bairro industrial, trabalhando nas fábricas a Têxtil e a Sergipana, como eram conhecidas as fábricas nessa narrativa. Armando Fontes, ele está para a literatura sergipana, ele dura para a nossa Aracaju e para o nosso Brasil, da mesma forma que está um escritor como Charles Dickens na cultura inglesa, um escritor como Dostoiévski Gorky está para Moscou, um escritor como Victor Hugo está para a França, enfocando as desigualdades e os problemas relacionados a essa sociedade. Os Corumbas de Armando Fontes também traz uma forma muito peculiar da fala do povo sergipano, né? Da fala e da cultura dessa região. O bairro industrial, ele nasce como se fosse um tipo de modelo da modernidade. Um bairro com fábricas, um bairro com cinema, um bairro com um centro, um bairro com um centro de atividades direcionadas ao operário, com a vila operária, com um campo de futebol. Então você tem um conjunto de elementos que colocavam o bairro industrial como o principal espaço da cidade de Aracaju, logo no começo do século XX. E é notório, por exemplo, a forma com que os moradores do bairro industrial falam em relação à própria geografia. Então, por exemplo, quem é do bairro diz bem assim, olha, vamos lá embaixo. E lá embaixo é ir ao centro. Então, há elementos que fazem com que o espaço geográfico
a sua estrutura e a maneira da dinâmica desse indivíduo nesse espaço, criasse inclusive uma linguagem muito própria e uma forma muito peculiar de interagir. O bairro industrial de Armando Fontes, ele hoje não existe, né? As fábricas, elas entraram no processo de decadência. Quem hoje visita o bairro encontra uma estrutura muito diferenciada. Mas na época dos corumbas, a cidade toda e principalmente o bairro, ele era recheado, cercado por um manguezal. Trabalhar naquelas indústrias era se submeter, por exemplo, no inverno, à friagem e aqueles manguezais que enchiam de água na maré alta. Os operários passavam com água na altura da canela e o Armando Fontes registra isso. Armando Fontes registra, por exemplo, na narrativa que as fábricas de bairro industrial soltavam aquele som rouco que engoliam com seus portões abertos crianças, 13, 14 anos trabalhando, mulheres, a maioria delas, né? Uma minoria de homens. Todos sempre eram os encarregados de sessão. Então, Armando Fontes mostra a geografia do bairro industrial, uma fala aracajuana, uma dinâmica social e que se imortalizou. É um museu da história sergipana, o romance, os corumbas. E o próprio bairro é um museu da história de Aracaju. O Morro do Urubu, as chaminés, a arquitetura de algumas poucas casas que sobraram até hoje, o Campo do Confiança, tudo isso faz parte da história de Sergipe, da história de Aracaju. E não pode se perder assim. São patrimônios eternizados na literatura e insistentes ainda no plano concreto. Segui sozinho, vou com ele, vem comigo. Estou de passagem, não deixo mais tempo. Segui sozinho, vou com ele, vem comigo. Yeah, boy, yeah, yeah, yeah. Hey, boy, yeah, yeah, yeah. Tardiamente, com medo terrível do tempo que passa, passou por mim, senti tua falta. Sergipe se torna independente em 1820 da Bahia e tudo que é passado colonial não interessava mais, interessava o que ia se fazer a partir da independência de Sergipe. Nenhuma cidade ela veio incorporar a ideia de negar o passado e se valorizar o futuro mais do que Aracaju. Aracaju é a ideia de que Sergipe nunca teve nada dentro da construção do Brasil e passa a ter porque ela é moderna, ela é disciplinar. É tanto que Aracaju vai ser tombada agora como patrimônio nacional de uma cidade planejada. Eu estava na comissão da parte de história com os arquitetos para tombar Aracaju. Então essa incorporação que Aracaju é uma moderna, que é civilizada, é a construção do mito da identidade sergipana, de que nós não tivemos nada no passado, não éramos nada, era atrelado à Bahia, e que Aracaju sente esse símbolo de modernidade novo. A elite incorpora isso, e na medida que incorpora que o passado não é valorizado e sim o futuro, acaba construindo a ideia de que o que mais vale é o progresso, o futuro e não o passado. Pernambuco não é assim. Olha, Pernambuco perdeu o poder para o eixo Rio e São Paulo e o que o Pernambuco constrói é uma ideia de passado. O passado é parte importante do pernambucano. O sergipano não incorpora como o passado a identidade dele. Ele incorpora a ideia do novo. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória é a Desportiva Confiança.
A equipe foi fundada em 1º de maio de 36. Em 1949 foi iniciada a construção do seu estádio, e é um clube que tem fortes ligações com o proletariado, porque surgiu de uma fábrica, da Fábrica Confiança, que é uma fábrica tradicional estabelecida aqui no bairro Industrial. E é um clube de origem proletária, é um clube que tem uma tradição de glória, em função das várias competições, dos vários campeonatos, e que representando com dignamente o Estado de Sergipe. E hoje é uma equipe renovada, com um patrimônio de certa forma considerável, assentada aqui no bairro Industrial, na rua Epaminondas Salmeron, bem próximo à fábrica industrial. É uma equipe que representa o Estado de Sergipe bem nas competições que participa. Na verdade, o clube, a Associação Desportiva Confiança, é um patrimônio do Estado de Sergipe, da capital e mais de perto do bairro Industrial. É uma das grandes patrimônio histórico aqui do bairro. A comunidade participa, todo ano, no 1º de maio, a gente elabora uma programação e faz cumprir a missa, onde toda a comunidade participa. Enfim, há uma identidade muito grande entre a população do bairro e o nosso clube. Eu entendo que a preservação do bairro industrial, que era chamada Chica Chaves, é extremamente importante porque a cidade de Aracaju é considerada uma cidade sempre em progresso, sempre uma cidade que tem prédios, que tem shopping, e que sempre a ideia do passado está em São Cristóvão e Laranjeiras. Então todo o nosso passado, que é um passado do século XIX, início do século XX, nunca é visto como extremamente importante para a nossa formação, para a nossa construção de nossa identidade. E principalmente o bairro industrial, porque revela não só as histórias das elites, mas revela o cotidiano dessa gente pobre, dos que trabalham na fábrica. Então eu concebo que o patrimônio edificado, a cultura material, e também a cultura não material, a imaterial, que são o futebol, as próprias músicas, os cabarés, a própria dinâmica, as histórias que eram contadas. Então esse patrimônio, ela é muito importante, porque muita gente fala de São Cristóvão de Laranjeiras e esquece de que Aracaju também tem história, que também tem patrimônio.